Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra e a continuação do estudo do capítulo 11 de Romanos, no qual Paulo fala sobre a nação judaica e o amor e a paciência que o Senhor tem com eles. Paulo fala sobre uma estratégia que considero muito interessante. Os dois apóstolos mais importantes são, sem dúvida alguma, Pedro e Paulo. Eles são personagens muito interessantes e não poderia ser diferente. Pedro era analfabeto, um grande pescador e acho que antes de conhecer Jesus Cristo era uma pessoa que xingava e esbravejava muito. Ele não passava despercebido em lugar nenhum. Além disso, os evangelhos mostram que sua vida era uma montanha-russa cheia de altos e baixos. Ele estava sempre dizendo ao Senhor o que ele deveria ou não fazer. Quer dizer, Pedro era uma figura e tanto. Mas depois de passar por um processo de disciplina com o Senhor durante 3 anos, Pedro se tornou uma pedra. Ele não é a pedra sobre a qual a igreja está construída, mas é uma pedra, um homem estável. Se fôssemos fazer um gráfico de sua vida nos evangelhos, seria uma montanha-russa. Mas o gráfico de sua vida espiritual no livro de Atos é uma linha reta no topo da montanha. Poderíamos dizer que sua vida estava no auge. Creio que quando Pedro encontrou-se com Jesus na praia, após a ressurreição, passou por um processo de restauração. O Senhor cuidou das feridas da sua alma causadas pelo fato de ele ter negado o Senhor. E depois do Pentecoste, Pedro se tornou um grande líder da igreja. Depois, Paulo foi chamado e se tornou outro grande apóstolo da igreja no Novo Testamento. Poderíamos dizer que Pedro era um Zé Ninguém quando conheceu Jesus, mas não podemos dizer o mesmo de Paulo. Paulo era uma mente brilhante da sua época, com uma educação refinada. Ele era um doutor da lei. Ele era um fariseu dos fariseus, um membro do Sinédrio. Segundo alguns estudiosos, Paulo foi uma das maiores mentes do seu tempo. É maravilhoso ver como Deus usou esses dois homens um ao lado do outro. Foi através deles que Deus operou no início da igreja. É impressionante pensar que quando Deus chamou estes dois homens para serem os principais apóstolos da igreja, mandou que tinha educação, o teólogo, estudioso da história do Velho Testamento, especialista em hebraico e em toda a lei hebraica, para pregar para os bárbaros que não tinham nenhum conhecimento histórico religioso. Por outro lado, Deus enviou o pescador analfabeto para falar aos rabinos do Sinédrio. Será que você teria feito isso? Você não acha que Saulo de Tarso seria a pessoa ideal para pregar para os rabinos e estudiosos da lei? E que Pedro se encaixaria perfeitamente entre os bárbaros sem moral das cidades de Corinto ou Éfeso? Mas Deus não age como nós. Ele não faz as coisas do mesmo jeito que nós. Ele mandou o mestre da lei para pregar para os gentios. Ele enviou o judeu devoto, o fariseu tão fiel à lei, a ponto de quebrá-la somente em um ponto. Paulo era inculpável no que se referia à lei de Deus, mas Deus não o enviou aos judeus, que tinham um grande respeito e estima pela lei. Ele foi enviado para os bárbaros e Pedro para o Sinédrio. Não é fascinante que Paulo jamais tenha reclamado disso? Pelo contrário, na carta aos Romanos, Paulo conta qual era a sua grande motivação para pregar aos gentios com tanto zelo. Observe que nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo fala sobre os judeus e sobre o amor e respeito que tinha por eles. Paulo foi um grande amante dos judeus. Nesta parte da carta aos Romanos, ele conta que tinha tanto zelo do seu chamado de pregar aos gentios, que é impressionante. Ele achava que a salvação dos gentios provocaria o ciúme dos judeus, e isso os levaria à salvação. Foi por isso que ele se entregou tão intensamente a este ministério. A partir do versículo 13, Paulo afirma: Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Paulo sabia que aquelas palavras tocariam aqueles que lessem a carta, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos?
Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Preste muita atenção nessas palavras de Paulo. Ele usa a ilustração da árvore e dos ramos para mostrar a importância do povo judeu, dos judeus comparados com os gentios. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Paulo fez este alerta. Os gentios não deveriam se orgulhar porque agora criam em Deus. Antes deveriam ter uma atitude humilde, e ele explica por quê. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Devemos observar o princípio da bondade e severidade de Deus. Deus é muito duro com aqueles que desobedecem, mas muito bom com você, se você continuar a amá-lo e a confiar nele. Mas se você não confiar, será cortado e jogado fora. Eu não sei quanto a você, mas esta passagem da Bíblia é impressionante para mim. Desde o capítulo 8, Paulo está dizendo que nosso relacionamento com Deus é seguro. Ele falou sobre a segurança daquele que crê. E é por isso que ele traz o conceito de eleição e soberania de Deus. E agora parece que Paulo está dizendo que é melhor todo mundo tomar muito cuidado. Se você parar de crer, será cortado e voltará a ser o que era. E olha que Paulo nem tenta ser sutil com suas palavras, viu? Eu vou tentar explicar o que Paulo disse neste capítulo e o significado de suas palavras, mas tenho certeza que não posso dizer o porquê ele fez essas afirmações sem falar sobre a validade delas. Acho que é por isso que ele concluiu com a doxologia no final do capítulo, dizendo que não entendemos e que Deus não precisa de nenhum conselho nosso. Nós apenas nos rendemos e aceitamos tudo. Paulo continua no versículo 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? A partir do versículo 25, Paulo compartilha uma revelação que vai até o final do capítulo. Acompanhe comigo o versículo 25, que diz assim: Irmãos, não quero que ignorem este ministério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. O que os profetas têm a dizer a respeito de tudo isso? Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Paulo continua explicando. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Esta é uma grande revelação profética. Nós devemos ser pacientes com o povo escolhido de Deus. Deus ainda não deixou de tratar com eles. Quando muitos gentios forem salvos, a chamada plenitude dos gentios chegará. Parece que acontecerá alguma coisa desse tipo sobre a qual Jesus falou no Sermão do Monte das Oliveiras. Este evangelho deve ser pregado primeiro em todo o mundo e depois virá ao fim. Creio que isso significa que um dia algum missionário ou pregador vai estar pregando e as pessoas vão se converter e aí Deus dirá, muito bem, é isso aí, agora vou baixar as cortinas e a segunda vinda vai acontecer. Este é outro evento profético narrado na Bíblia.
Quando chegar a plenitude dos gentios, ou quando todos os gentios que Deus, no seu plano, determinou que fossem salvos se converterem, então ele vai se voltar para os judeus outra vez, e Israel será salvo. Há muita discussão entre os teólogos por causa disso. Muitos argumentam que a igreja hoje é o Israel, sobre o qual Paulo está falando. Outros discordam, dizendo que em todo o texto Paulo faz uma distinção bem marcada entre gentios e judeus. Ele não estava falando da igreja, ele estava apresentando fatos proféticos. O estudo das profecias pode ser bem intrigante. Os profetas do Velho Testamento previram que os judeus seriam espalhados por todo o mundo, um evento chamado de diáspora. Tiago e Pedro escreveram para os judeus da diáspora ou dispersão. A única característica dos judeus era que eles seriam espalhados por todo o mundo. Mas Ezequiel profetizou que um dia eles teriam uma bandeira, uma nação, e muitos outros profetas profetizaram que eles voltariam para a sua terra, que eles voltariam para a Terra Santa. Isso aconteceu em 1948, quando Israel renasceu e foi reorganizado politicamente como uma nação. É muito importante estarmos estudando a palavra de Deus, porque nela descobrimos como as profecias se cumprem. A palavra de Deus se cumpre. Nos 3 capítulos 9 e 10, e principalmente no capítulo 11 de Romanos, o objetivo principal de Paulo não é profetizar, o que não significa que não há uma declaração profética muito importante. Na verdade, eu acho que há uma declaração profética, aliás, uma das passagens proféticas mais importantes das Escrituras. O ponto que Paulo enfatiza no final é que os judeus rejeitaram os dons de Deus e por isso Deus voltou sua misericórdia para os gentios. Por causa da rebeldia dos judeus, a misericórdia de Deus veio sobre nós, gentios. Esta foi a conclusão de Paulo no versículo 32, quando diz: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Este é o ponto que Paulo destacou desde o começo desta carta. No capítulo 9, ele apresentou a metáfora do barro e do oleiro. Você se lembra de Paulo ter falado que Deus, do mesmo barro, fez vasos para a honra e vasos para a desonra? Alguns teólogos defendem que, ao falar em vasos para desonra, Paulo estivesse referindo à humanidade caída. O fato mais precioso é que podemos confiar em Deus. Podemos depositar total confiança em Deus e Ele fará da nossa vida uma vida de constantes vitórias e conquistas. Que Deus possa lhe abençoar grandemente e até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.